Benjamin encarou o relógio sobre a cômoda. 4h10 da manhã. Véspera da coroação de Malu. Pensou, com humor amargo, que pelo menos dormira 3 horas, um luxo considerando as últimas noites em claro. Desceu para a academia. 1 hora de exercícios, banho, o amanhecer já clareando as janelas. Logo os empregados começariam a circular pelos corredores, mas ele mal notava o tempo. Durante dias, caía no sono sempre com o mesmo pensamento. O que estava fazendo com Malu? Não podia se enganar, não era impulso nem pressão, era cálculo. Desde o início sabia que não era certo, e sabia também do risco dela odiá-lo para sempre. Aceitava esse risco. O que importava era tê-la ao lado. Mas naquela madrugada algo diferente pesava. Pela primeira vez, a pergunta se impôs. Ele realmente ficaria bem sendo seu algoz? Benjamin saiu do quarto sem rumo e, quase sem perceber, parou diante da porta dela. A hesitação durou um instante. A mão girou a maçaneta. Surpreendeu-se. As luzes do quarto estavam acesas. Avançou em silêncio até a cama. Malu dormia profundamente. Sentou-se na beira do colchão, os olhos presos ao rosto dela. Como você consegue dormir assim? Murmurou. Faz tanto tempo que não sei o que é isso. Amanhã o mundo inteiro saberá que você é a mulher que eu escolhi. Eu finalmente estou conseguindo o que sempre quis, mas... A frase morreu no ar. Ele ergueu o olhar para o vazio, um peso de tristeza prendendo o peito. Uma mecha de cabelo caía sobre a testa dela. Ajeitou-a com o gesto automático de quem conhece cada detalhe. Um sorriso triste lhe escapou. Eu me senti sozinho sem você. Quando percebi que nunca me amou como eu te amava, repeti para mim mesmo que não importava se você fosse infeliz. Mas por que agora que estou tão perto, penso tanto na sua felicidade? Temeu se demorar demais, medo de que a ideia de desistir ganhasse força. E ele não podia desistir, não depois de 10 anos de espera. Levantou-se, mas um brilho no chão o deteve. Uma garrafa de vinho vazia. O coração acelerou. Pegou-a, olhou ao redor e encontrou outra pela metade sobre a mesa. O estômago apertou. Por volta das 8, enquanto se dirigia ao escritório, Benjamin notou a inquietação de Eliette. Minha esposa já acordou? Alteza, a princesa ainda dorme. Tentamos, mas não desperta. Ela bebeu uma garrafa e meia de vinho. Benjamin retrucou, sereno. Se ela não for muito tolerante ao álcool, é normal que durma até mais tarde. No entanto, as assistentes deviam ter me avisado quando ela pegou a primeira garrafa. Ela pegou as 2 de uma vez. Ninguém percebeu. As câmeras mostram que foi perto de 1 da manhã. Ele soltou o ar, impaciente. Deixe-a dormir. Mas o olhar de Eliette continuava aflito. O que ainda lhe preocupa? É que, lembrei da mãe de Carlos. Ela misturou o calmante com álcool e não acordou mais. Benjamin empalideceu. O que quer dizer? Semana passada, vi a princesa tomar remédio para dormir, então... Ele não a deixou terminar. Correu escada acima. No quarto, Malu respirava, mas o pulso parecia fraco. Sacudiu-a, chamou seu nome. Nada. Rápido, chame o médico, gritou quando Eliette entrou, ofegante. O médico chegou depressa, examinou-a. Respiração normal, pulso aceitável. Vou colocá-la no soro e recolher a amostra de sangue para fazer exames. Ela vai despertar. Fique calma, Alteza, o médico retrucou, com naturalidade. Benjamin fechou os olhos, o corpo inteiro tenso. O terror lembrava o dia em que soubera da tentativa de assassinato contra ela. Quando ficaram a sós, puxou uma cadeira e segurou a mão dela. Permaneceu assim por longos minutos, sem palavras. Vamos, acorde, sussurrou enfim. O médico disse que está tudo bem, mas eu não consigo ficar tranquilo. Ele beijou a mão dela, 2 vezes, os dedos acariciando a pele perto da punção do soro. Seus olhos ficaram vermelhos, brilhando com lágrimas que ele lutava para conter. Levou a mão dela aos lábios novamente, beijando-a com uma ternura que contrastava com a frieza que normalmente exibia. Era nesta mão que eu escrevia? Perguntou, virando a palma dela para cima, um sorriso triste curvando seus lábios. As lágrimas que ele tentava segurar escorreram, molhando a mão dela. Ele as enxugou rapidamente, beijando-a mais uma vez. Durante aqueles dias, ele se convencera de que seu amor por Malu era uma obsessão, uma forma de justificar suas ações, de não se culpar por forçá-la a uma vida que ela não queria. Quem ama não faz sofrer, pensara. Mas ali, segurando a mão dela, ele não podia mais mentir para si mesmo. Por baixo daquela obsessão havia amor, um amor que doía, que o despedaçava, mas que ele não podia apagar. Naquele instante, ele tomou uma decisão, a mais difícil da vida dele. Se a felicidade de Malu estava na liberdade, ele a deixaria ir.
Não importava aquele desejo irracional de tê-la por perto. Por amá-la tanto, ele abriria a mão do que mais queria. Porque pela terceira vez, ele a amava. Saiu do quarto. No corredor, encontrou o olhar ansioso de Eliette e falou com firmeza. Traga a irmã de Malu até mim. Antes de prosseguirmos com a história, quero deixar um recado para quem é novo aqui no canal. Essa é a parte final da história Casamento Forçado com um Príncipe. Por isso, se você não acompanhou essa saga, estou deixando o link para a playlist com todos os vídeos dessa história anexado no primeiro comentário e também na descrição do vídeo. No mais, lembre-se de curtir e se inscrever para acompanhar novas histórias. Sem mais demora, vamos prosseguir. As palavras do médico se cumpriram. Por volta das 3 da tarde, Malu abriu os olhos e viu Maria Eduarda encolhida numa poltrona do quarto. A irmã saltou, vibrante. Você acordou? Que bom, mana! Malu piscou, confusa, notando a agulha no dorso da mão. O frasco de soro pendia vazio ao lado da cama. Endireitou-se lentamente. O que aconteceu comigo? Por que isso? Nada demais, não se preocupe. O sorriso largo de Eduarda, tão seguro, soava falso. O instinto de Malu acendeu um alerta. Ninguém recebe soro sem motivo. Eu desmaiei? Não, disse a irmã balançando a cabeça. Benjamin contou que você bebeu muito vinho ontem. Como toma remédio para dormir, suas assistentes se assustaram quando não conseguiram acordá-la. Chamaram o médico e ele colocou o soro. Malu percorreu o quarto com o olhar, mais intrigada com o ambiente do que com a explicação. Fixou os olhos na agulha. Retirou-a com calma. Entendi, mas... Eduarda, existem muitas regras e protocolos ao lidar com um membro da realeza, principalmente no status de Benjamin. Mesmo sendo minha irmã, não é correto chamá-lo pelo nome. Ele leva isso muito a sério. Não esqueça disso da próxima vez. Bem, Eduarda ajeitou o cabelo atrás da orelha, um sorriso que hesitou. É que um som na porta cortou a frase. Benjamin entrou acompanhado do médico e de uma enfermeira. O olhar dele não tinha nada da intensidade daquela manhã. Era o de sempre, tranquilo e distante. O médico examinou Malu. Ela respondeu com naturalidade às perguntas dele, como se nada tivesse acontecido. Desculpem o susto, exagerei no vinho, só isso. Estou bem, só com muita fome. Benjamin a observou em silêncio, avaliando o esforço dela para sorrir. Deixaremos o doutor terminar, Benjamin disse por fim. Enquanto isso, providenciarei seu almoço. Lançou um olhar breve a Maria Eduarda e saiu com ela. Mais tarde, Malu saiu do banho com um roupão e a toalha enrolada nos cabelos. Ao retirar a toalha, percebeu Benjamin perto da varanda. Uma empregada arrumava a mesa com o almoço. Sem dizer palavra, ela se recolheu ao closet e, minutos depois, voltou vestida de forma elegante, porém confortável. Benjamin já estava sentado à mesa, fitando a refeição. A mensagem era clara, ele a esperava. Ela se sentou em silêncio, arrependida de ter reclamado de fome. Pegou a colher, mexeu a sopa e quebrou o silêncio. Você pode falar. No momento, só quero ter certeza de que você vai comer, respondeu ele, calmo. Ontem você não comeu nada o dia inteiro. Malu levou 2 colheradas à boca antes de retrucar. Sei o que está pensando, mas se preocupou à toa. Não tenho intenção de desistir da minha vida. E se tivesse, não seria com uma garrafa de vinho. Você às vezes toma remédio para insônia. Faz dias que não tomo, eu não sou irresponsável. Benjamin puxou o prato de carne com salada, começou a cortar a carne em pedaços pequenos, metódico. Malu o observou, surpresa com a delicadeza do gesto, uma sombra de afeto que contrastava com as palavras duras de dias atrás, naquela suíte de hotel. Ela continuou a empurrar a sopa sem ânimo. Quando terminou, ele deslizou o prato de carne para diante dela. Malu suspirou, fitando-o. Se a sopa já fora um desafio, a carne parecia uma maratona. Malu espetou o garfo em várias tiras de carne, colocou tudo na boca de uma vez e praticamente engoliu sem mastigar. Repetiu o gesto, agora empurrando a comida com um gole de água. Melhor parar, Benjamin disse, a voz firme, puxando o prato para o lado com um gesto rápido. Ela pegou o guardanapo, limpou os lábios com indiferença e ergueu as sobrancelhas. Se tem algo a perguntar ou dizer, faça logo. Benjamin não respondeu de imediato. Baixou o olhar, como se as palavras precisassem ser cuidadosamente peneiradas. Quando finalmente falou, sua voz veio baixa, carregada de lembranças e de uma emoção contida. Até conhecer você, eu tinha uma única ideia de como as mulheres eram, e não era boa. Fez uma pausa curta. Você foi a primeira a me mostrar algo diferente. Eu mal enxergava o seu rosto, mas... me apaixonei pela sua essência. Ela o fitou, surpresa com a confissão sem aparente motivo.
Apesar da postura rígida dele, a profundidade das suas palavras a atingiu como uma onda. Ele continuou, o olhar perdido, como se revisse um passado que ainda o machucava. Até me recuperar e sair do hospital, tudo que soube foi do seu esforço para me ajudar. Você deixou pistas para me encontrarem, planejou voltar com ajuda, mas isso foi tudo que consegui saber sobre você. 1 ano se passou e eu não te encontrava. Comecei a me perguntar se você estava viva ou se minha família tinha feito algo contra você. Malu ergueu os olhos. Ele parecia o mesmo de sempre, postura impecável, expressão controlada, mas a gravidade em sua voz a fez prender a respiração. Cada vez que pensava nisso, sentia um peso esmagador. Continuou. Depois da minha avó, eu era a pessoa mais influente em Lilbor, mas não tinha poder para encontrar uma única garota. Mesmo com o título de príncipe herdeiro, minha mãe ainda controlava metade da corte. Até minha equipe respondia a ela primeiro. Eu não podia acusá-la sem provas, nem criar escândalos. Sabia que ela tinha sumido com qualquer pista sobre você, mas não havia o que eu pudesse fazer. Ele passou a mão pelos cabelos, um gesto quase imperceptível de frustração. Decidi que precisava de mais poder. Trabalhei sem descanso para ter voz nos assuntos da corte. Eu, que já não era um filho muito amável, me tornei ainda mais distante. Me afastei dos poucos amigos. Todos me diziam para desistir de você. Mas eu não conseguia. Me fechei num mundo onde só existia eu e aquela jovem meiga e corajosa que salvou minha vida. Benjamin respirou fundo, a lembrança ainda viva. 2, 3 anos se passaram e meu poder na corte já estava à altura de meu título. Minha mãe não tinha mais influência no Palácio Oriental, mesmo assim eu não conseguia nenhuma pista sua. Então, em uma conversa com Carlos, ele disse algo que ficou ecoando. Se ela quisesse te encontrar, com tantas chances que você deu, já teria feito. Ele sugeriu que aquela pulseira que você me deu talvez não tivesse o peso que eu imaginava, que talvez você só quisesse me manter esperançoso para que eu lutasse pela vida. Benjamin desviou o olhar por um instante. Mesmo assim, não estava pronto para desistir. Me dei mais 1 ano. A pressão para o meu noivado já tinha começado. E então? Malu sussurrou, quase sem perceber. Tentei uma última vez. 2 meses antes do Natal, deixei um e-mail, um número de telefone e criei perfis públicos. Qualquer pessoa podia mandar mensagens para o príncipe herdeiro. Instruí minha equipe a filtrar sinais de você. Mas nada. Durante 4 meses, chegaram milhares de mensagens, inclusive do mundo todo, mas nenhuma sua. Ele riu, mas sem humor. 4 anos se passaram e eu não a encontrei. Aí sim eu desisti. Ou achei que tinha desistido, porque no fundo não consegui seguir em frente. E então, 9 anos depois, o destino resolveu me ajudar, ou fingir que ajudava. Benjamin, com sua postura rígida, tentava manter a indiferença habitual, mas a dor em seus olhos traía cada palavra. Parece até ironia. Você foi trazida até mim e, contra a minha própria vontade, acabou se tornando minha esposa. Uma pressão sufocante apertou o peito de Malu. Ela quis falar, explicar-se, mas a voz simplesmente não vinha. Hoje cedo, enquanto você dormia ali, tão tranquila, eu fiquei observando e pensei muito na nossa história. Ele parou, como se pesasse cada palavra. Na verdade, pensei na minha. A respiração de Malu ficou curta. Percebi que, por mais que eu deseje ter você ao meu lado, eu sou um homem adulto. Não posso agir como um garoto que não aceita ouvir um não. Sua voz soou grave, mas serena. Por mais poder que eu tenha, não posso ter tudo. Malu pegou o copo de água, o líquido tremendo em suas mãos enquanto bebia, tentando ganhar tempo para processar as palavras. Finalmente, conseguiu perguntar, a voz quase um sussurro. Por que está dizendo isso agora? Por que decidi me libertar dessa obsessão? Ele manteve o olhar firme. Esqueça tudo o que falei naquela manhã no hotel. Você não quer o título de princesa herdeira e eu não vou mais forçá-la. Não há ameaças, não há crime. Estou ignorando a ofensa que você e sua irmã me fizeram. A partir de amanhã, você pode ir para onde quiser, fazer o que quiser. Nosso casamento, fez uma pausa curta, estará anulado. Malu arregalou os olhos, incapaz de responder de imediato. Como isso é possível? E o seu título? Você vai perdê-lo se eu não for coroada amanhã. Amanhã eu resolvo os 2 problemas, o meu e o seu. Ele baixou o olhar, pensativo, e continuou.
Pela lei real, mesmo que possamos ter mais de uma esposa, existe uma norma imutável. Não podemos nos casar com mulheres da mesma família. Se isso acontecer, o primeiro casamento é automaticamente anulado. Nem mesmo a lei de Mudra fica acima disso. De repente, a lembrança da expressão radiante de Maria Eduarda saltou na mente de Malu. Você vai se casar com a minha irmã? Benjamin desviou o olhar para a parede, assentindo quase imperceptivelmente. Malu buscou seus olhos, mas ele continuava fixo no vazio. Por trás da fachada de indiferença, ela percebeu a dor que ele tentava esconder. Os olhos dela marejaram, ficando vermelhos. Virou o rosto, sentindo um nó apertar-lhe a garganta. As lágrimas vieram, silenciosas, carregadas de um sentimento que ela não conseguia nomear, e que definitivamente não era alívio. Secou o rosto às pressas e, mesmo confusa, murmurou: Ela gosta muito de você. Se você permitir, vai fazê-lo feliz. Benjamin engoliu em seco. Não estou me casando com ela por isso. 1000 vezes melhor seria me casar com alguém que não me lembrasse nada de você. O tom dele era firme, quase áspero. Só quero que o nosso casamento seja anulado. É a única maneira de agradecer por ter salvado minha vida. Sua irmã entende perfeitamente esse motivo. Ele se levantou. Antes de sair, virou-se ligeiramente. A cerimônia de coroação é complexa. Peço apenas que ajude sua irmã com os preparativos de amanhã. Pode fazer isso por mim? Com lágrimas ainda escorrendo, Malu assentiu. Posso. Obrigado. Ele afastou-se em direção à porta. Quando já alcançava a maçaneta, ela chamou. Benjamin! Ele parou, o corpo tenso, e virou a cabeça só um pouco. Cancelei toda a minha agenda da manhã por sua causa. Não posso perder mais tempo. Seja breve. Então, a voz dela vacilou. Malu se levantou, deu 2 passos na direção dele sem pensar. Ela não sabia ao certo o que queria dizer, mas sentia que não podia ser algo apressado. Eu não vou segurá-lo, mas... Às 10, estarei no Jardim de Bordeaux. Se puder... Não posso prometer nada. Ele a interrompeu, abriu a porta e saiu, deixando-a sozinha com o peso de suas palavras e a confusão em seu peito. Sentada à mesa, enfrentando Maria Eduarda, Malu sentia um peso no peito ao observar a irmã, radiante de uma felicidade que parecia cega, quase ilusória. Ela não queria acreditar que sua irmã estava voluntariamente aceitando ser sua substituta, mas era perfeitamente plausível vindo de Maria Eduarda. Frases como, você está sendo usada para anular nosso casamento, ou, tem certeza de que quer isso para sua vida, se perderam em seus pensamentos. Seria inútil. A irmã irradiava a felicidade de uma noiva apaixonada. Eu me sinto à vontade para falar com você porque sei que não sente nada por ele. Você sempre pensou em Heitor? Malu respirou fundo. Eduarda estava errada, em ambos os pontos. Sobre Heitor, sim, um dia houve algo, mas isso ficara no passado. E sobre Benjamin, ela já não podia negar os sentimentos confusos que cresciam, uma mistura de culpa, saudade e algo que ela ainda temia nomear. Estive com a secretária de Benjamin, ela já acertou tudo com o juiz que vai registrar nosso casamento. Assim que a coroação acabar, assinaremos os papéis e pronto. Maria Eduarda continuou empolgada, os olhos brilhando. Pedi um vestido branco, mas a Suzy disse que a cerimônia de coroação não pode ser confundida com um casamento. Tudo bem, aquela túnica preta com bordados de ouro é única. E as opalas negras? Meu Deus, são incríveis! Vou estar linda! Ela fechou os olhos e inspirou fundo, quase saltitando. Ai, meu coração! Estou tão feliz que tenho vontade de correr e gritar para o mundo! Horas depois, o entusiasmo se transformou em crise. Ao saber por Eliette que não usaria o conjunto de opalas, joias que pertenciam a Malu e que Benjamin não autorizara, Maria Eduarda perdeu a compostura. O surto da substituta de Malu, mesquinho e desproporcional, ecoou pelo palácio, atraindo olhares preocupados de todos. Vendo Maria Eduarda se dirigir ao quarto de Malu, a governanta e Gabriela trocaram olhares e foram atrás dela. Encontraram-na, ainda exaltada, a voz menos estridente, mas o tom desrespeitoso para com quem ainda era chamada de Sua Alteza, a única que, mesmo sem título oficial, era considerada por Benjamin a única princesa daquele palácio. Você nunca ligou para esse tipo de coisa, Eduarda reclamava. Não faz sentido querer ficar com elas. Malu, notando o olhar de reprovação de Eliette e Gabriela, sentiu vergonha. Como ela pode agir assim agora, tão perto do que sempre quis? Pensou, lembrando como Maria Eduarda sempre fora habilidosa em dissimular seus verdadeiros sentimentos. Gabriela já lhe explicara. As joias eram um presente da rainha para Benjamin.
pertenciam a ele, que deixara claro que continuariam com Malu. Ela respirou, escolhendo sabiamente não alimentar a discussão. As joias não estão sob meu poder, devem estar guardadas no tesouro. Sim, Alteza, estão no tesouro, confirmou Gabriela. Malu levantou-se com calma. Então peça diretamente a Benjamin, Eduarda. E, voltando-se para a secretária. Minha irmã tem muito a ensaiar. Por favor, cuide dela com atenção. Amanhã vou ajudá-la, mas hoje estou com dor de cabeça por causa da ressaca. Maria Eduarda fechou as mãos com força, mas se conteve. Saiu sem responder. Depois do jantar, Malu sentou-se no sofá e pegou, quase por hábito, o livro que Benjamin lhe dera para estudar. Entre as páginas, a folha com seus resumos. O estudo já estava concluído fazia dias, mas ela sempre revisava. Hoje, porém, aquilo já não fazia sentido. Pensou em levar o livro e as anotações para a irmã, mas a desmotivação a venceu. Deitou-se abraçada a ele, sussurrando: "É minha última noite aqui. Amanhã, depois da coroação, volto à minha antiga vida. Era isso que eu queria, não?" A tristeza amarga desmentia as próprias palavras. Não se despedira de ninguém, nem o faria. Só a governanta e Gabriela sabiam que Maria Eduarda se tornaria a princesa herdeira. Malu havia criado afeto pelos empregados e temia que a irmã esquecesse suas origens, como o parecera fazer mais cedo. Ainda não eram 10 horas, mas ela desceu para o jardim de Bordeaux esperando Benjamin. 10h30. Ele não viria. Ficou ali, a cabeça apoiada no braço, decidida a aproveitar seu último momento naquele jardim. Algum tempo depois, um leve ruído quebrou o silêncio. "Espero não ter assustado você", disse Benjamin aproximando-se. "Não, não assustou. Fui ao seu quarto mais cedo para devolver isto, mas você não estava." Na mão dele algo reluzia. O jardim, pouco iluminado, não permitia ver bem. Benjamin chegou mais perto, pegou a mão dela e prendeu uma pulseira em seu pulso. "Oh, meu Deus, é a pulseira da minha mãe!" Malu exclamou. "Obrigada!" Ela ficou um momento passando os dedos sobre a joia, depois ergueu os olhos para ele. "Estou apenas devolvendo", murmurou Benjamin, fitando-a. Ele hesitou, como se questionasse por que usara a pulseira como desculpa para vê-la. Então, deu um passo atrás. "Está frio", disse, tentando encerrar a conversa. Não devia ficar tanto tempo aqui fora com roupas tão leves. Ele fez menção de sair, mas Malu se levantou rapidamente, agarrando seu pulso. "Sente-se um pouco." Benjamin a encarou. Depois olhou por cima do ombro dela para as folhas alaranjadas balançando ao vento, e, sem querer, a melodia que ela cantara na noite em que se conheceram lhe veio à mente. "No 10º outono, estarei com você. As folhas alaranjadas não me trarão mais dor, porque as verei caindo das árvores, atrás de você." Malu fixou os olhos nos dele. Não havia qualquer traço do homem indiferente e obsessivo que a confrontara alguns dias atrás na suíte fria daquele hotel. Em seus olhos, ela via apenas um brilho contido, quase triste. "Prometo ser breve", ela disse. Sentaram-se ao mesmo tempo, como se tivessem combinado. Sem perceber, Malu curvou os lábios num sorriso melancólico, primeiro olhando para a pulseira em seu pulso, depois para Benjamin. Apesar da tensão que pairava, ela enxergou o amigo que conhecera 10 anos atrás. Curiosamente, ele também notou que o sorriso e a aura pura dela continuavam os mesmos. Por um instante, era como se vissem através dos olhos um do outro. "Eu sinto que preciso explicar por que nunca o procurei", começou ela, a voz baixa. "Depois que nos separamos, só vi seu rosto 2 anos depois. A escola onde morei era extremamente tradicional, sem TV e com internet limitada. Mas mesmo que tivesse visto sua imagem em algum noticiário imediatamente após aquele incidente, eu jamais teria ligado você ao homem que encontrei naquela floresta. Não com o cabelo curto, o rosto cheio de hematomas e escoriações, eu nunca teria imaginado que o militar que salvei era o príncipe herdeiro do meu país." Ela respirou fundo, os olhos umedecendo. "Independente de sua real identidade, eu queria muito reencontrá-lo. Primeiro para saber se estava bem, depois para recuperar esta pulseira. Na delegacia para onde fui levada naquele dia, fui informada que meu pai havia infartado ao saber do meu desaparecimento. Minha preceptora e eu partimos imediatamente para Ares, e alguns dias depois, ele faleceu." A voz falhou. Ela engoliu o choro, mas continuou. "Eu me culpei demais. Depois do enterro, meu tutor me mandou de volta ao colégio e fiquei lá por mais 2 anos. Pensava em você, sim, não da mesma forma que você em mim, talvez, mas pensava. Pensava que, se eu não tivesse fugido naquele passeio, meu pai ainda estaria vivo. Mas se eu não tivesse fugido, não teria ajudado o homem que encontrei entre a vida e a morte." Ela baixou a cabeça. "Às vezes tentava me consolar, achando que tinha feito o bem,
Outras vezes pensava, e se ele não sobreviveu? A morte do meu pai teria sido em vão. Por isso nunca busquei notícias do tenente Benjamin Castro. Eu preferia acreditar que você estava vivo a correr o risco de descobrir o contrário. Benjamin não tirava os olhos dela. Então, a segunda vez que o vi pessoalmente foi quando nos casamos. Mas tudo que enxerguei foi o homem mais poderoso do meu país. Prosseguiu ela. Nada em você lembrava o homem que salvei. Sei que parece estranho que Eduarda e não eu tenha descoberto que era você, mas isso não importa agora. O que quero dizer é que... A emoção a venceu. Lágrimas escorreram. Eu estou tão feliz por saber que você sobreviveu. Contente de saber que, ainda que tenha perdido meu pai, ganhei o afeto de um homem como você. Mesmo que as coisas entre nós não tenham dado certo e meus sentimentos... Ela queria dizer que seus sentimentos não correspondiam ao amor dele, mas as palavras travaram. Não era verdade, e ela não estava preparada para mentir. Benjamin interveio. Pousou a mão sobre a dela e disse com a voz suave, mas firme. Não há problema, Malu. Ouça bem, a maior prova de gratidão. Ele hesitou, a palavra gratidão soando errada em sua mente. Amor. Essa era a palavra correta, mas ele não se corrigiu. A maior prova de gratidão que posso te dar é me casar com sua irmã. Casar com uma mulher que tem seu rosto, mas não sua essência. Faço isso para te dar a liberdade que você sempre quis. Você não precisa fazer isso, retrucou Malu, apertando a mão dele. Sei que parece loucura a essa altura, mas se vai se casar com a minha irmã só para anular o nosso casamento, não faça. Há tantas mulheres que aceitariam esse título mesmo de última hora. Se sabe que vai ser infeliz, não se sacrifique. Por favor, não faça isso por mim. Ele meneou a cabeça, os olhos firmes nos dela. Você ainda é tão jovem, tem uma vida inteira para viver. E eu me conheço. Enquanto você for minha esposa, nunca será livre. O simples pensamento de vê-la com outro homem me tira a razão. O queixo de Malu tremeu. Ela queria implorar para que ele mudasse de ideia, mas isso significaria abrir mão da própria liberdade. E ela estava disposta? Não chore, ele disse, afagando a mão dela. Amanhã tudo isso acaba. Eu vou ficar bem. Nós vamos ficar bem. Benjamin retirou o cardigã e o pousou delicadamente sobre os ombros dela. Depois, ergueu o olhar para os bordôs e suas folhas alaranjadas que caíam melancolicamente ao chão. Era uma bonita imagem para se guardar, pensou. Era o 10º outono, e enfim, o último da história dos dois. Benjamin se levantou, virou-se e começou a caminhar. Cada passo um esforço para se afastar. Sabia que aquela seria a última vez que veria Malu, a mulher que amara por uma década. Ele iria se refugiar no castelo que dariam, arrumaria suas coisas e passaria a noite lá. Quando retornasse após a coroação, ele tinha certeza de que aquele jardim de Bordeaux nunca mais receberia a visita de sua única princesa. Era o dia da coroação. Ao acordar naquele dia, seu primeiro pensamento foram as últimas palavras de Benjamin no jardim de Bordeaux. Nós vamos ficar bem. O peito apertou e ela queria chorar. Ela enfiou a cabeça debaixo do travesseiro, desejando, com esse gesto, desaparecer. Uma empregada entrou algum tempo depois para perguntar sobre o café da manhã. Malu fingiu dormir. A cerimônia de coroação estava marcada para 5 da tarde, e o palácio certamente fervilhava, mas ela pretendia ficar no quarto o máximo possível. Devia estar ajudando Maria Eduarda, como Benjamin pedira, e, como irmã, era o que se esperava dela. Mas não tinha forças para fingir apoio àquela loucura. Não muito depois, a governanta apareceu para dar-lhe um aviso. A princesa Verônica, mãe de Benjamin, estava a caminho do palácio para encontrar-se com Malu. Àquela altura, era certo que já sabia do plano de Benjamin para anular o casamento e conceder o título de herdeira à irmã dela. Não fique assustada, disse a governanta, ao notar a expressão preocupada de Malu. A princesa vem apenas para uma conversa amigável. Mesmo assim, se Vossa Alteza não quiser recebê-la, ninguém a forçará. Malu, sentada no sofá, ergueu os olhos, surpresa. Dona Eliette, por que ainda me chama assim? A ordem veio do príncipe herdeiro, sua palavra é lei aqui. Até ele dizer o contrário, ninguém mudará a forma de tratá-la. Malu sorriu, sem graça, a gratidão misturada com um vazio crescente. A senhora sempre foi muito gentil comigo. Obrigada por tudo. Eliette retribuiu o sorriso e aproximou-se. Quando Sua Alteza me contou que traria uma mulher para morar aqui, fiquei surpresa. Em seguida, ele revelou que essa mulher era sua esposa, uma esposa que ele mantinha em segredo havia quase 1 ano. Explicou-me o motivo do casamento e então tudo fez mais sentido.
Mas o que mais me marcou foi quando contou que você era a jovem que o salvara naquela floresta em Fresnay. Ela deu alguns passos até o sofá e sentou-se ao lado de Malu. Ele disse: Nunca fui ambicioso até conhecer Maria Luísa. Não sei se já disse isso em voz alta, mas para você admito. Nenhuma outra serviria para estar ao meu lado. Só queria ela. Agora, não precisa se preocupar com o meu título. Maria Luísa será coroada e reinará comigo, como sempre sonhei. Eliette suspirou. Eu quis vibrar por ele. Você era o sonho dele. Mas seus olhos estavam tristes, não havia alegria. Ontem eu entendi por quê. Ele me confessou que você não o ama. Eliette se aproximou mais, segurando a mão de Malu. Ele também contou, prosseguiu a governanta, que te coagiu a aceitar o título de herdeira. Fiquei chocada. Aquilo não parecia o Benjamin que conheço, mas felizmente ele recuou a tempo. Os olhos da governanta se suavizaram. Fiquei triste pela perda, mas, quando fui dormir, senti orgulho. Ele conseguiu desistir de você. Eliette olhou para o chão por um momento antes de continuar. Benjamin sempre foi diferente dos outros príncipes. Falava e sorria pouco, mas era cortês, respeitoso. Nunca tratou mal um empregado, nunca foi rude com nenhuma mulher, mesmo com as que o assediavam. Sempre o admirei por isso. Mas quando te conheceu, ele mudou. Ficou ganancioso. Queria mais poder, cortou laços com a mãe, tudo por você. Ganância é uma palavra forte, interrompeu Malu, a voz baixa. É. Mas foi como todos nós vimos. Ele tinha tudo, o segundo título mais importante de Lilbourg, um palácio, as mulheres mais belas o admirando, mas nada o satisfazia, porque ele só queria você. Se isso não é ganância, não sei o que é. Malu abaixou a cabeça, absorvendo cada palavra. Ontem, porém, ao vê-lo disposto a se casar com sua irmã para libertá-la, percebi que ele voltou a ser o jovem nobre de antes, completou Eliette com um discreto sorriso e um olhar orgulhoso. Malu ergueu os olhos, a voz embargada. Eu nunca quis que ele fizesse esse sacrifício. E ainda envolve a Eduarda. Ela não percebe agora, mas será infeliz. E eu... Respirou fundo. Eu também me preocupo com ele. Não quero que seja infeliz. Eliette segurou sua mão com mais força. Alteza, ele disse que você gosta de outra pessoa. Mas por que sinto que não é bem assim? Malu balançou a cabeça com veemência. Não gosto de outra pessoa. Isso não é verdade. Então... O que sente por ele? É complicado. Pense com calma. O que você sente de verdade? Malu fechou os olhos, mas não para pensar. Ela sabia a resposta. Gostava de Benjamin. Só não sabia se a ponto de abrir mão da própria liberdade e de uma vida comum, como sempre sonhara. A governanta acariciou-lhe a mão. Entendo. Ser da realeza não é simples, ainda mais se tornando o tipo de princesa que você se tornaria. Mas vou insistir. Pense com cuidado. Ainda não é tarde para mudar de ideia. Mudar de ideia? Impossível, dona Eliette. Malu ergueu os olhos firmes. Nem Benjamin aceitaria. O amor que ele sentia por mim virou obsessão. Ontem eu vi. Ele não quer mais isso. Não há mais amor. Ele desistiu de mim. Eliette fitou-a com ternura. Ele desistiu da obsessão, mas do amor? Só um milagre o faria deixar de amar você. Malu empalideceu. A ideia já lhe passara pela mente durante a conversa no jardim, mas nunca tivera coragem de encará-la. Eliette se levantou. Às 3 em ponto, a equipe virá preparar sua irmã para a coroação. Lembre-se, aquela túnica foi feita para você. Estaremos aguardando, Vossa Alteza. Quando Eliette saiu, o quarto mergulhou em silêncio. Malu ficou imóvel, repassando cada palavra. Malu fechou os olhos, querendo apenas esvaziar a mente. Mas as lágrimas vieram, lavando a opressão que a sufocava. Cada soluço parecia liberar um pedaço da culpa, da dúvida, do medo. Ela pensava em Benjamin, na coroação iminente. Pensava na liberdade que sempre quis, mas que agora parecia vazia sem ele. E, acima de tudo, pensava se teria coragem de enfrentar o que seu coração começava a admitir, que, talvez, o amor que ela sentia por Benjamin fosse maior que seu desejo de ser livre. Sendo princesa e herdeira de uma das famílias mais prestigiadas do reino, Verônica, mãe de Benjamin, era a própria definição de elegância. Nem as rugas finas que marcavam seu rosto conseguiam apagar o porte régio. Observando aquela postura impecável e rosto complacente, Malu sentiu-se estranha diante dela. Ela pensou consigo mesma que era bem melhor que a princesa estivesse com uma carranca, mostrando o desgosto para com ela. Primeiro, por Malu ter seduzido seu precioso filho.
Segundo, por fazê-lo casar-se com sua irmã, alguém claramente menos preparada para a realeza. O silêncio que seguiu após as boas-vindas cordiais entre as duas não era, apesar de tudo, desconfortável. Verônica pousou a xícara de café calmamente em seu pires e finalmente introduziu o assunto de sua visita. Tentei vir visitá-la antes, mas meu filho não permitiu. Não sei se você se lembra, mas nosso relacionamento não é muito afetuoso. Eu me lembro. Me desculpe, eu sei que isso também é culpa minha. Um sorriso afável se formou no rosto de Verônica. Àquela altura não era muito difícil entender por que seu filho adorava aquela jovem. Você não tem culpa de nada. Você corajosamente salvou a vida de meu filho, e mesmo assim eu não fiz nada para lhe retribuir. Pelo contrário. Malu franziu o senho, confusa com as últimas palavras. Não foi obra do acaso, continuou Verônica com súbita firmeza. Desculpe, não entendi, retrucou Malu. Nunca foi coincidência, repetiu a voz agora mais grave. O casamento forçado entre uma plebeia e um príncipe nunca aconteceu por acaso. Malu congelou. Ainda que a mãe de Benjamin tivesse repetido explicitamente, ela não queria acreditar no que ouvia. Verônica voltou o rosto para o lado e começou a contar a história do começo. Era uma manhã cinzenta de outono, 10 anos atrás. Benjamin acordou no hospital, os olhos varrendo o quarto com precisão cirúrgica. Verônica, sempre tão composta, saltou da cadeira, segurando a mão do filho, lágrimas escorrendo. Ele estava vivo, mas suas primeiras palavras, ditas com dificuldade, foram: "Onde ela está?" Verônica realmente demorou a entender a quem ele se referia. Ela sabia que fora uma jovem quem o encontrara e instruíra a equipe de resgate sobre a localização de Benjamin, mas nada além disso. "Ela quem?" perguntou Verônica, confusa. "Alessandra, a garota que estava comigo." Ao ver o semblante confuso da mãe, Benjamin foi tomado por um desespero. Tentou levantar-se do leito apenas para cair miseravelmente no chão. A equipe médica corria tentando acudi-lo e acalmá-lo, enquanto ele pronunciava o nome de sua salvadora. Visivelmente fora de si, ele precisou ser sedado. A visão daquela cena ficou marcada na mente de Verônica de forma assustadora. Benjamin, que sempre fora a personificação da sobriedade e frieza, possuía uma perturbação incomum nos olhos. Rapidamente, a princesa mandou seguir os rastros da jovem que salvara seu filho. Uma tarefa muito simples. Naquela ocasião, a jovem já estava em Ares, no colégio interno onde morava desde a morte da mãe. Por ora, Verônica precisava, como sempre, agir cautelosamente. O corpo debilitado de seu filho era o menor dos problemas. O que realmente preocupava Verônica era o abismo emocional que se abria nele. Suas exigências de que lhe trouxessem Alessandra imediatamente eram um sinal de que aquela garota precisava ser mantida longe do herdeiro do trono daquele país. E assim, discretamente, ela apagou cada pista que poderia levá-lo a Maria Luísa. Quando ele se recuperou, já não havia caminho de volta. Não pretendia escondê-la para sempre. Queria apenas esperar que a confusão de Benjamin passasse. Afinal, Maria Luísa merecia reconhecimento por salvar seu filho. Mas, com o tempo, a obstinação dele a assustou. Alessandra tornou-se um fantasma que assombrava Benjamin, e Verônica decidiu que ela deveria permanecer uma idealização. Talvez, ela pensou, se ele a tivesse encontrado naquela época, essa obsessão nunca existiria. Foi quando ela decidiu que deveria dar a ele o que ele tanto queria. Mas ela não o faria de forma imprudente. Ela provaria para ele que a Alessandra que ele tanto almejava nunca existiu. Pediu ajuda de seu filho mais novo, que então atraiu Maria Eduarda para a teia que teceu. Pronto. Agora, casado com Maria Luísa, Benjamin tinha sob seu domínio a mulher que tanto desejou. O plano de Verônica era cruel na medida certa. Depois que Benjamin se casasse com uma jovem de origem nobre e lhe concedesse o título de princesa herdeira, ela iria lhe revelar a verdade de que sua primeira esposa era sua perdida Alessandra. Tudo estava saindo conforme o planejado. Na verdade, até melhor. Maria Luísa, que passou boa parte de sua infância e juventude presa em um colégio interno, possuía aversão a qualquer forma que restringisse sua liberdade. Logo, esse tipo de pessoa foi enredada num casamento com um homem que poderia lhe oferecer tudo, menos a liberdade que ela tanto prezava. Verônica só não contava com uma variável: o amor. No fim de tudo, a mãe de Benjamin, tal como ele e a própria Malu, reconheceram. Nunca foi só obsessão. O tempo passou. 10 anos depois, naquela manhã de outono, um vento gelado soprava balançando as folhas alaranjadas dos bordos. Apesar do céu nublado, o dia estava bonito.
Após aquela longa explicação, Verônica observou que seu filho e a nora combinavam com aquela estação. Ambos eram, tal qual aquelas árvores de outono, lindos e melancólicos. Não tendo mais o que dizer, ela colocou uma caixa de veludo sobre a mesa. Malu a reconheceu imediatamente. Eram as joias de opalas negras. Depois de tudo, eu só posso pedir perdão pelo que fiz a vocês dois. Minha nora, como último ato de redenção, Benjamin me pediu para lhe entregar este presente pessoalmente. Ela pegou as mãos de Malu, olhou bem dentro dos seus olhos e disse quase num sussurro: Não importa quem será coroada hoje. Para Benjamin, você é a única digna de receber essas joias. O castelo Caderham, com suas torres imponentes e salões adornados com tapeçarias centenárias, pulsava com uma energia que não se via há décadas. Faziam mais de 35 anos que um evento tão grandioso não ocorria ali. A última vez fora no casamento do falecido príncipe herdeiro Washington, pai de Benjamin. Agora, os portões se abriam para a coroação da princesa herdeira, um momento que Lilburn aguardava com ansiedade. A mídia, confinada ao exterior do castelo, fervilhava com especulações. A ausência de um casamento real, tradicionalmente associado à coroação, alimentava rumores. Quando, em rede nacional, a rainha anunciou a data da coroação, mas não citou o casamento, muitos atribuíram a omissão a um lapso de sua idade avançada. Mas, com o tempo, as perguntas cresceram. Sussurros sobre um casamento secreto de Benjamin se espalharam como fogo, mas nem ele nem seus assessores confirmaram ou negaram. A transmissão interna, controlada pela corte, mantinha o mistério, enquanto do lado de fora, equipes de reportagem e curiosos acampavam, ansiosos por um vislumbre da mulher que conquistara o coração do reservado príncipe herdeiro. Não muito distante dali, no Palácio Oriental, residência oficial do príncipe herdeiro, havia uma mulher com o coração inquieto. O relógio elegante pendurado na parede marcava 2h45 da tarde. Malu observou aquele ambiente, com sua luz suave e o aroma de lavanda, e pensou que parecia um oásis de calma em meio ao caos de seus pensamentos. Ana, uma de suas assistentes, adentrou o quarto, a voz hesitante. Dona Eliette pediu que eu trouxesse este chá para Vossa Alteza, anunciou Ana, entrando com uma bandeja. Malu parecia não ter ouvido, o olhar perdido na pulseira em seu pulso, a mesma que Benjamin devolvera na noite anterior. Ana se aproximou. Alteza? Obrigada, Ana, murmurou Malu sem erguer os olhos. Sentada à penteadeira, ela tinha à frente a caixa de joias de opalas negras que sua sogra lhe dera mais cedo. Ana serviu o chá e pousou a xícara ao lado dela, recuando discretamente. O silêncio se prolongou. Por fim, vendo que a assistente não se retirava, Malu ergueu o olhar pelo espelho. Obrigada. Há mais alguma coisa? Não, Alteza. Então pode ir. Ana hesitou. É que Dona Eliette disse para trazer o chá e só sair às 15 horas em ponto. Malu fitou-a pelo espelho, um leve resmungo escapando. Entendo. Ela pegou a xícara, inalou o aroma quente, soprou devagar e bebeu um gole pequeno, como se o tempo tivesse deixado de existir. Depois, repousou a xícara e encarou novamente a caixa de joias. Passou os dedos sobre um par de brincos, as pedras negras cintilando à luz suave do quarto. Colocou um, depois o outro, e se observou por longos segundos. Ana, curiosa, deu um passo de lado para ver o reflexo. Seus olhos brilharam, os lábios se entreabriram para um elogio que nunca veio. O olhar de Malu, sério e indecifrável, a fez recuar. Malu retirou os brincos, respirou fundo e pegou o celular. Digitou a seguinte mensagem para Carlos. Benjamin gosta de surpresas? A resposta veio quase instantaneamente, uma mentira descarada. Ele a adora. Ela se virou para Ana, a voz firme. Faltam poucos minutos para as 3. Pode ir. Diga a Gabriela que traga minha túnica imediatamente. Aquela túnica fora confeccionada para ela, não para sua irmã. As joias de opara negra, símbolo do poder feminino de Lilburn, eram um presente do homem que a esperara por 10 longos outonos. Maria Luísa, uma jovem que sonhava com a liberdade, forçada a um casamento sem qualquer afeto um ano atrás, finalmente escolhia se livrar de suas amarras. Quando Ana, em alegria salteante, retirou-se do quarto, Malu inspirou fundo. Ao escolher o amor, ela se sentia, finalmente, livre. 5 minutos depois, Gabriela, secretária de Malu, entrou no quarto acompanhada de 6 ajudantes. Uma delas trazia, com extremo cuidado, a opulenta túnica negra com bordados intricados de peônias feitos em fios de ouro a ser usada na coroação. Logo em seguida, a porta se escancarou. O que você pensa que está fazendo?
Maria Eduarda surgiu em disparada, a voz cortante. Não me diga que mudou de ideia. Eduarda, tentou Malu, a voz calma, buscando apaziguar a irmã que não a deixou concluir. Não me diga que é por mim, porque eu não acredito nisso. Não, não é por você, respondeu Malu, a voz firme, serena. É por ele. E também por mim. Você enlouqueceu, sua maldita! Maria Eduarda avançou, mas Gabriela e outra assistente a contiveram. Por favor, senhorita, controle-se, disse Gabriela, polida, porém inflexível. Ela é a esposa do príncipe herdeiro. Nem como irmã a senhora tem o direito de falar ou tocá-la assim. Esposa? Maria Eduarda quase gritou, a indignação tremendo na garganta. Benjamin me pediu em casamento. Depois que eu for coroada, nosso casamento será oficializado e o deles anulado. Antes de deixar o palácio, Sua Alteza determinou que servíssemos a princesa até o último momento e acatássemos qualquer ordem dela, replicou Gabriela, a postura impecável. Malu arregalou os olhos, surpresa. Aquilo significava que Benjamin realmente não desistira dela? Eduarda desabou no chão chorando. Você não pode fazer isso, por favor. Você não o ama como eu amo. Irmã, você sempre teve tudo, Malu. Tudo. A voz dela saiu entre soluços. Eu nunca tive o amor dos nossos pais, nem uma casa de verdade, nem sequer uma cama confortável. Mesmo sendo irmãs, minha vida foi um castigo. Nosso avô me culpou por tudo o que aconteceu com você, e depois com a mamãe. Malu abaixou-se, diminuindo a distância entre as duas. Maria Eduarda continuou, a voz embargada. Eu só peço isso. É a última coisa que pedirei. Depois de hoje você vai poder dizer que não tem culpa de nada, que todo o sofrimento que eu vivi, a morte de nossa mãe, vai ficar no esquecimento. Com os olhos cheios de compaixão, Malu sussurrou. Minha irmã, como demorei a entendê-la. Naquele instante, Malu compreendeu que a liberdade que buscava não era física, mas emocional. Desde os 6 anos vivia prisioneira de um remorso que nunca lhe pertenceu. Por quê? Perguntou suavemente. Por que escolheu ser a vítima em vez de reescrever a própria história? Malu, você está confusa. Suas memórias talvez não tenham voltado totalmente, mas deixa eu lembrar o que aconteceu quando... As primeiras lembranças que voltaram foram justamente desse episódio. E quando lembrei de você, lembrei da dívida que acreditei ter com você. Malu respirou fundo. Eduarda, eu também era uma criança. Só tinha 6 anos como você. Eu não entendia as consequências dos meus atos. Mas agora sou adulta. Sei diferenciar o certo do errado. E uma dessas escolhas é o futuro da pessoa que eu amo. Se você realmente gosta de mim, então não volte atrás. Deixe que eu assuma o seu lugar nessa coroação. É verdade que eu gosto de você sim, minha irmã. Mas desta vez, não estou falando de você. O quê? Maria Eduarda se espantou. Esqueceu? Ou prefere fingir que esqueceu? O olhar de Malu se tornou mais intenso. Sabe de quem estou falando? Maria Eduarda sabia. Como poderia esquecer? Malu jamais lhe escondera nada, tampouco seu primeiro amor. 1 ano após salvar Benjamin, ela escrevera em uma das cartas. Não sei explicar, mas acho que me apaixonei. Aquele homem não sai da minha mente. Às vezes fico olhando para minha mão, a mesma que ele segurou enquanto desenhava letras com o dedo. Sei que é tolice gostar de alguém que viu uma única vez. Mais tolice ainda é não ter coragem de procurá-lo. Prefiro viver acreditando que ele está vivo e bem. Malu se ergueu lentamente. Eu tenho muito a dizer, mas agora não há tempo. Virou-se para Gabriela. Por favor, acompanhe minha irmã até a saída. O chefe da guarda real, impecável em seu uniforme de gala, abriu a porta do carro. Malu respirou fundo antes de descer. A cena estava ensaiada. Caminhar até o 2º pórtico, subir os 7 degraus, atravessar o corredor de guardas e só então adentrar o castelo Kedarian. Atrás dela, centenas de convidados comuns agitavam-se, gritando votos de felicidade para a nova princesa herdeira. Tudo parecia exatamente como ela havia imaginado. Até o momento em que pôs os pés no chão. O turbilhão de flashes, jornalistas, guardas em formação e o zumbido dos helicópteros a fez estremecer. Sorria e acene, sussurrou Gabriela, surgindo de algum lugar ao seu lado. Malu obedeceu, primeiro acenando para os convidados, depois para os fotógrafos. Havia ensaiado aquilo dezenas de vezes, mas a realidade tinha um peso que nenhum treinamento reproduz. Ela atravessou o pátio, passou pelo imenso hall e, enfim, chegou ao grande salão. Lá dentro, reis, diplomatas, ministros e chefes de Estado compunham um público que exalava autoridade. No ponto mais alto, sentavam-se a rainha e o rei. Benjamin estava de pé ao lado deles. Quando Malu surgiu, ele lançou um olhar breve e logo desviou.
Não havia o menor traço de calor naquele homem. O manto negro por cima do seu uniforme de coronel da guarda liboriana conferiam-lhe uma aura ainda mais gélida e distante. O brilho metálico das insígnias no peito refletia sobre as luzes do salão, mas nada suavizava a expressão austera de Benjamin. A cada passo de Malu, ele permanecia imóvel, olhar fixo em algum ponto além dela, como um soldado que se recusa a revelar o que sente. Mas à medida em que ela avançava, seus olhos voltaram a fixar-se nela. E então ele percebeu os brincos e o colar de opalas negras. Um choque percorreu seu corpo. Aqueles adornos não poderiam estar com Maria Eduarda. Malu não faria isso. Ela não o afrontaria de tal maneira. Malu aproximou-se com passos firmes. Benjamin mantinha as mãos para trás, cerradas em punhos. Ainda que seu rosto estivesse impassível, o punho cerrado atrás das costas tremia. Quando ela parou a 3 passos da escadaria para fazer a reverência à rainha, a manga de sua túnica recuou, revelando a pulseira que ele conhecia tão bem. Antes do momento adequado, esquecendo-se totalmente do protocolo, Benjamin desceu os degraus de uma vez só. Malu ainda estava com os joelhos no chão quando sentiu a mão dele, firme, ajudando-a a se erguer. Surpresa, ergueu o olhar e encontrou os olhos dele. Benjamin puxou suavemente a manga da túnica, confirmando o que já sabia. Os olhos dele subiram para o rosto dela, incrédulos. Malu? Murmurou. Sim, Benjamin, sou eu. Mas você... A voz dele se perdeu. Descobri que saber que você está vivo não era o bastante. Eu precisava ter certeza de que você também seria feliz. Ele franziu as sobrancelhas como se o mundo tivesse ficado silencioso de repente. Pedi que ninguém avisasse, ela prosseguiu, a voz baixa. Queria surpreendê-lo, mas, no fundo, temia que você não me desse outra chance. Benjamin o afitou por alguns longos segundos, o olhar oscilando entre dúvida e esperança. Se tiver que me rejeitar aqui diante de todos, eu vou entender, ela completou. Vim preparada para tudo, inclusive isso. Os olhos dele brilharam, ele respirou fundo, tentando conter a emoção. Malu, temendo a rejeição, baixou o rosto, o sorriso esmaecendo. Ele então segurou a outra mão dela, trazendo ambas para o peito. Suas mãos estão tremendo. O caminho até aqui foi longo, ela respondeu com um sorriso frágil. Estou muito nervosa. Se eu soubesse, teria ido buscá-la no pórtico, mas acabou. De agora em diante, eu estarei sempre ao seu lado. Não precisa ter medo de nada. Benjamin acariciou o rosto dela com a outra mão. Tô com medo de estar sonhando. Não é um sonho, ela sussurrou. Ele apertou as mãos dela como se pudesse ancorar aquele momento. Posso contar um segredo? Ela perguntou. Ele assentiu. Os sentimentos que você confessou, eu sempre compartilhei. Desde o dia em que nos conhecemos. Me perdi pelo caminho, mas nunca esqueci você. Tá falando sério? Ela assentiu de novo, os olhos marejados. Me desculpe por ter demorado tanto, por ter sido covarde. Eu amo você, ele disse, sem hesitar. Malu sentiu o peito se expandir. Eu também amo você, Benjamin. Um murmúrio percorreu o salão. Os convidados se entreolhavam curiosos, sem entender por que os 2 protagonistas conversavam e olhavam um para o outro apaixonadamente, como se só eles existissem naquele salão. Muitos voltaram-se para a rainha, que apenas sorriu, acolhedora. Malu olhou de novo para Benjamin e murmurou, divertida. Acho que é hora de seguirmos o roteiro. Eles já estão estranhando. Ele riu baixo. Não faz mal. Eles nunca me acharam muito normal mesmo. Mas eu sou normal, ela retrucou com o rosto corado. Normal? Você se considera normal depois do que me fez passar hoje? Princesa herdeira, você é a mulher da minha vida. Não tem como você ser realmente normal. Ele entrelaçou os dedos nos dela e completou com um sorriso radiante. Vamos, estou muito ansioso para viver nosso futuro. Epílogo. 2 horas depois. Sebastian desligou o celular e caminhou até a rainha, que recebia de Verônica uma suave massagem no pescoço. Recuse, Karen, disse a rainha à assessora de comunicação, sem sequer abrir os olhos. Passe essa responsabilidade para a equipe do príncipe Erdeno. Ele, e apenas ele, é o culpado por toda essa comoção. Onde já se viu? Quebrar o protocolo, beijar a princesa daquela forma na frente de todos aqueles jornalistas e depois desaparecer com ela como se a estivesse sequestrando? Karen conteve o riso. A cena, de fato, fora inesquecível.
Benjamin, o sempre contido e impecável herdeiro do trono de Lilbor, protagonizando um beijo intenso, quase desesperado para provar ao mundo o amor que sentia. Agora vá, minha filha, tenho muito que conversar com minha nora, concluiu a rainha. Karen inclinou a cabeça e saiu, sorrindo. Sebastian se aproximou. Antes que pudesse falar, a rainha o interceptou. Não me diga que algum dos seus amigos está tentando arrancar uma exclusiva de você. Uns 5 já ligaram, ele admitiu, divertido, mas não atendi, estava falando com Carlos. Ah, ótimo. E o que ele diz? Ele pediu que eu intercedesse junto à senhora. O casal de pombinhos está a caminho. Carlos disse que Sua Alteza Real vai solicitar um recesso para a lua de mel. A rainha soltou uma gargalhada cristalina. Ora essa! Desde quando Benjamin se tornou tão cauteloso a ponto de enviar recados por seu assessor? Na verdade, majestade, não é bem assim. Vou repetir as palavras de Carlos. Abre aspas. Benjamin quer sair ainda hoje em viagem, quer levar a esposa para conhecer o mundo inteiro. Pelo amor de Deus, ele disse que nunca tirou mais que 5 dias de férias, então vai cobrar o que tem direito. Quer 60 dias de lua de mel. Por favor, não permita que a rainha aceite um absurdo desses. Este ano foi muito tenso para mim. Fecha aspas. A rainha riu alto de novo. Oh, meu Deus, quanta aflição! Avise a Carlos que não se preocupe. Estou ótima e posso cuidar dos assuntos do gabinete. Durante as férias deles, Verônica assumirá as responsabilidades da princesa herdeira. Concluiu, batendo de leve na mão da nora. Sim, majestade, respondeu Verônica, com um leve sorriso. E, propósito, tire Natanael do castigo, Verônica. O coitado aceitou aquele sacrifício a seu pedido e você nem tentou aliviar a pena diante de Benjamin. Majestade, sabe como Benjamin é difícil, suspirou Verônica, mas Natanael realmente merecia. De todo modo, ele precisa voltar. Com Benjamin em lua de mel por 2 meses, vamos precisar de toda a ajuda possível. No dia seguinte, eles partiram para uma lua de mel improvisada. Benjamin havia brincado com Carlos sobre 60 dias de férias, mas dificilmente voltaria antes de 30. Embora Malu sonhasse em conhecer diversos destinos famosos, o primeiro lugar escolhido ainda ficava em Lilbor, uma região de floresta em Fresner, onde tudo começara. A alguns quilômetros do velho casebre que um dia os abrigou, erguia-se uma colina. Ali, Benjamin construíram uma casa pequena, porém aconchegante, com uma vista ampla da imensa floresta. Sentados em uma espreguiçadeira diante da casa, apreciavam o espetáculo do outono em seu auge. As folhas alaranjadas cobriam o chão, tingindo o horizonte com tons de fogo. Por um longo tempo, ficaram em silêncio. Até que Benjamin, acariciando os cabelos de Malu, perguntou em voz baixa: para onde quer ir primeiro? Aninhada em seus braços, ela inspirou fundo. Pensou e pensou, mas nenhum destino específico lhe vinha à mente. Bem, quero ir a qualquer lugar onde eu possa ficar exatamente assim. Ele sorriu. Assim? Sim. Qualquer lugar onde eu possa ficar assim, livre em seus braços. Fim. Bem, pessoal, chegamos ao fim dessa história. Escreva nos comentários o que você achou. Caso você tenha perdido alguma parte, estou deixando no primeiro comentário e também na descrição do vídeo o link para a playlist com a história completa. Agradeço quem nos acompanhou até aqui. Ah, e lembre-se de curtir o vídeo. Então, nos vemos na próxima história. Até breve!